Olá, aluna! Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje nós vamos falar sobre massa crítica, né? Tem muita coisa aí sobre massa crítica que a gente vai falar, né, na aula de hoje. E também vamos falar sobre as usinas de fissão nuclear, tá certo? Então fica ligadinho na aula de hoje, tem muita dica legal, papel e caneta, faça suas anotações, tá ok? Eu também preciso que vocês tenham assistido às aulas anteriores, né? As aulas que vão falar sobre esses processos de produção de energia através aí, não é, dessas reações nucleares, tá ok? Então, caso você não tenha assistido, você vai encontrar esse material lá na plataforma Gonçalves Dias, tá ok? Ou, se você, né, precisa fazer sua revisão, lá na plataforma Gonçalves Dias você também encontra, certo? E esta aula de hoje, posteriormente você também vai poder encontrar lá na plataforma, certo? Lá você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas, certinho? Então vamos lá para a aula de hoje, que foi dividida, né? Primeiro a gente vai falar sobre massa crítica e depois vamos falar sobre as usinas, né, de fissão, como é que funciona essas usinas, né, nucleares, tá ok? Bom, a massa crítica de um material fissionável, a gente fala de material fissionável, é aquele que pode sofrer a fissão, certo? É a quantidade necessária para manter uma reação em cadeia, uma reação nuclear em cadeia, certo? E, né, essa reação nuclear em cadeia ela vai ter que ser autossustentada, tá ok? Então é o seguinte, o processo em cadeia, nós já falamos desses processos de reação nuclear em cadeia, ok? Então nós temos aí a quebra, né? Seria assim, vamos falar, a quebra de um núcleo atômico quando ele é atacado por um nêutron. Então o núcleo atômico ele está lá, ele tem a sua configuração, tem aquela briga que acontece ali com as forças que estão agindo naquele núcleo, e nós temos a presença de um nêutron. Então o nêutron é introduzido nesse núcleo e a partir disso esse núcleo ele vai sofrer esse processo de fissão, ele vai quebrar, certo? Vai formar aí outros dois núcleos atômicos, não de elementos mais simples, vamos assim dizer. Tem a liberação de energia, que é aquilo que vai ser utilizado como energia útil, e tem a liberação dos nêutrons, certo? No caso do núcleo do urânio, que é o que nós utilizamos bastante aqui no processo de fissão, tem a liberação de 3 nêutrons, certo? Esses 3 nêutrons vão atacar outros núcleos atômicos, que também irão passar pelo mesmo processo e também irão liberar cada um núcleo atômico mais 3 nêutrons. Mas que esses 3 nêutrons vão atacar outros núcleos. Então nós temos uma reação em cadeia. Tá ok? Então essa reação em cadeia, para que ela seja uma reação em cadeia autossustentada, nós vamos ter que ter uma quantidade de massa, certo? Que nós chamamos de massa crítica para que aquilo ali aconteça sozinho. É o que acontece dentro das usinas, por exemplo. Certo? Nós vamos falar já já. Bom, então a massa crítica de um material fissionável depende de algumas propriedades, certo? Propriedades são essas. Temos as propriedades nucleares, certo? De que forma que está configurado um núcleo atômico. Nós temos as propriedades físicas, como a densidade, por exemplo, tá certo? A quantidade de elementos que vai ter ali no núcleo, certo? Nós temos a forma desse núcleo, né? A forma desse elemento e a sua pureza, tá ok? Então essas são algumas características que tem que ser levadas em consideração, né, no elemento em questão para que a gente consiga essa massa crítica, tá ok? Para que a gente consiga saber aí qual é a massa crítica que a gente vai ter que colocar de um determinado elemento para poder ele ter aí ele ser autossustentável na reação em cadeia. Bom, uma forma também que a gente pode utilizar, tá ok, para que essa massa, para que essa quantidade de elementos ele consiga ter aí, não uma eficiência melhor, ok? É rodear o material fissionável, certo? Com um refletor de nêutrons, por exemplo. Então, no momento que ele passa por um processo de fissão, ele vai liberando nêutrons. E esses nêutrons, o que vai acontecer com eles? Eles vão atacar outros núcleos, mas eles também podem se perder, certo? Então, vai rodear por um material que vai refletir esses nêutrons. Né? Esses nêutrons vão bater nessa parte refletora e vai retornar
para o local onde tem aquela quantidade de massa do elemento em questão. Tá ok? Então isso vai, né, reduzir a massa necessária para que aconteça essa reação em cadeia. Tá? Isso é um artifício que é utilizado para poder eu ter uma quantidade de massa menor do meu elemento, tá certo? E ele consiga ter aí a eficiência igual a se eu colocasse aí uma quantidade de elementos, né, uma quantidade de núcleos atômicos maiores. Tá certo? Então ele vai reduzir a massa necessária, enquanto a atenuação da fissão com o absorvidor irá requerer mais massas. Tá certo? Então, um exemplo. Se, por exemplo, essa reação em cadeia vai acontecer num ambiente aberto, vamos assim dizer, um ambiente que ele é não controlado, certo? Esses nêutrons eles podem se perder, vamos assim dizer. Então eu vou ter que ter uma quantidade de massa muito maior justamente para poder esses nêutrons que são liberados, eles conseguirem atingir outros núcleos atômicos. No ambiente controlado, com o refletor de nêutrons, não. Eu vou ter a certeza que a quantidade de núcleos que eu tenho ali, eles serão atacados a qualquer momento por um nêutron. Porque esses nêutrons eles estão confinados, eles vão bater ali, né, nesses refletores e irão se concentrar ali na parte onde eu tenho essa grande quantidade de núcleo atômico. Tá certo? Bom, uma configuração na qual uma reação em cadeia é alcançada, certo, no limite, é denominada de crítica. Então eu tenho uma reação em cadeia, que ela alcançou seu limite ali, né, de acontecimento, nós chamamos de crítica. Tá ok? E disse, neste caso, ter obtido criticidade. Então chegou ali na criticidade daquela reação. Numa tal configuração, sem introdução de novos nêutrons, então ele já está ali autossustentável, né? É uma fissão nuclear que já está acontecendo de forma espontânea, a reação aumentará linearmente. Então nós vamos ter um aumento linear aí dessa nossa reação, né? A quantidade de energia útil que eu estou tirando dali. Uma montagem situada para além do ponto de criticidade é denominada de supercrítica. Então eu já cheguei ali num ponto que seria o meu limite, né? O limite que eu determinei para a minha reação. Só que a quantidade, não é, de reação que já está aumentando, né? A quantidade de energia que está sendo liberada já está maior do que aquilo que eu programei. Então eu vou chamar isso de uma reação supercrítica. Ok? Uma reação capaz de suster, né, uma reação em cadeia, sem necessitar da contribuição de um nêutron estimulado, é chamado de crítica estimulada. Tá ok? Sendo, portanto, também supercrítica, certo? Porque já passou ali do ponto, né, de criticidade. Grandes massas também recebem a designação de críticas superestimadas. Tá certo? Então é só para a gente saber aí a referência que nós temos, que é a massa crítica, tá ok? Quando ele chega na criticidade, mas ele pode ir além, tá ok? Bom, se uma configuração é menos do que, se a configuração, né, desculpa, se uma configuração ela é menos do que a crítica, eu cheguei na crítica, né? A crítica é a minha referência. Se ela é menos, certo? Então o fornecimento estável de novos nêutrons livre permitirá a reação de fissão atingir o estado estável, certo? Neste caso, a configuração recebe o nome de subcrítica. Então tem crítica, tem a supercrítica, que é acima da crítica, e abaixo da crítica é a subcrítica. Ok? Bom, a descoberta de que uma configuração supercrítica é necessariamente crítica estimulada é atribuída ao físico Enrico Fermi, tá ok? Então o nome Fermi vocês vão ouvir falar bastante dentro aí dos assuntos de física nuclear, certo? Ele tornou possível a construção de reatores nucleares, que é o que nós vamos falar lá das usinas, certo? Que são usados, né? Esses reatores eles vão usar as reações de fissão em cadeia, né, para a produção de energia, ok? Qualquer configuração crítica estimulada explodirá se não for devidamente e rapidamente, né, a um estado abaixo da criticidade estimulada.
Tá ok? Então nós temos aqui já, através desse processo, não é, a construção desses reatores nucleares. Bom, aqui nós temos alguns exemplos. Ó. A massa crítica é diferente dependendo do material que está sendo utilizado. Por exemplo, no caso do urânio 233, que é o isótopo do urânio, ó, está mudando aqui a nossa massa, são cerca de 15 quilos. Nós temos que ter 15 quilos de urânio, certo? Para poder ele chegar aí. Então, nós temos a massa crítica e ele ter uma reação em cadeia, né, aí autossustentada. No caso do urânio 235, tá ok? A massa crítica é cerca de 52 quilos. Então nós temos 15 quilos para o urânio 233 e para o urânio 235 nós temos 52 quilos, certo? Para poder ele ser aí autossustentado, tá ok? No caso do plutônio 239 são cerca de 10 quilos. Ó. Percebe que é uma quantidade menor, certo? É por isso que nós temos aí as usinas que utilizam urânio e as usinas que utilizam plutônio, tá ok? Porque nós temos essas quantidades aí, ó. São 15 quilos de urânio 233 e 10 quilos, né? Cerca de 10 quilos do plutônio 239. Tá ok? Bom, e aonde que vai ser utilizado todas essas reações? Tá certo? Dentro das usinas nucleares. Tá ok? Então, usina nuclear é uma unidade industrial construída para produzir energia elétrica a partir de materiais radioativos. Pronto, resumindo, é isso. Uma usina nuclear ela vai produzir energia elétrica através desses materiais radioativos. Certo? A energia nuclear é uma alternativa às limitações de fontes naturais, certo? Como rios, para ser colocadas as usinas hidrelétricas, carvão, gás e petróleo. Certo? Então, isso é uma alternativa para aqueles locais em que eles não têm esse recurso. Tá ok? De ser colocadas as hidrelétricas, por exemplo. Aqui no Brasil, nós utilizamos, né, a maior quantidade de energia que é utilizada no Brasil vem das hidrelétricas. Isso por quê? Porque o Brasil ele é rico em água doce. Certo? Ele é rico em rios. O Brasil tem uma bacia hidrográfica muito grande. Certo? A quantidade de rios que tem no Brasil é muito grande. Então, por isso, ele é um local, né, o Brasil é um local em que se produzir energia através das hidrelétricas se torna favorável. Ok? Bom, também demonstra mais eficiência na comparação com outras fontes de energia, como por exemplo a eólica, que depende aí dos ventos, certo? E tem custo final menor que a maioria das tecnologias empregadas atualmente, certo? Ou seja, a eficiência, se a gente for colocar ali, né, custo-benefício, a eficiência de uma usina nuclear é muito maior do que uma hidrelétrica, tá ok? Então, o custo de produção no final de tudo acaba sendo menor quando é instalada uma usina nuclear, certo, para a produção de energia, tá ok? Utilizando toda essa tecnologia que envolve as usinas nucleares, tá ok? Bom, a forma mais comum de produzir energia nuclear é através da fissão, certo? É atacar o núcleo com o nêutron e esse núcleo liberar energia, tá certo? E utilizando a reação em cadeia, logicamente, certo? Então, a forma mais comum é através da fissão, que é a divisão do núcleo de um átomo, certo? Quando a energia do átomo é liberada, né, rapidamente é transformada aí em luz, tá ok? Se for liberada lentamente, em um processo controlado, a energia, né, que é liberada na forma de calor é usada nas usinas nucleares ou termonucleares, como a gente fala. Então pega-se o calor e vai ser justamente esse calor que vai fazer o processo de produção de energia, bem como vai ser explicado aqui. Hoje o elemento químico mais utilizado para a geração de energia nuclear é o urânio, certo? É o urânio. E o Brasil apresenta uma das maiores reservas mundiais desse minério, certo? O Brasil é o local onde tem, né, uma grande quantidade de urânio, tá ok? O Brasil ele não produz, quer dizer, ele até que produz, mas é uma quantidade muito pouca, certo? Insignificante
próximo das demais fontes. Certo? O Brasil ele tem uma das maiores reservas de urânio, mas ele não utiliza esse urânio para a produção de energia, porque nós só temos a usina de Angra. Certo? Mesmo assim, a usina de Angra ela não consegue suprir nem a necessidade do estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Ok? Bom, então esse aqui é o prédiozinho. Tá ok? Esse prédio é a nossa usina nuclear. Certo? Esse prédio ele é dividido aqui em três. Nós temos três divisões, que é o sistema primário, o sistema secundário e o sistema terciário, que é que já é ali a parte do resfriamento. Então tem um prédio do reator, onde acontece toda a situação, certo? Nós temos o prédio da turbina, onde é produzida a energia, e nós temos a parte do resfriamento. Certo? Então vamos lá. As usinas nucleares utilizam o princípio da fissão nuclear, bem que nós já falamos, para a geração de energia, né? Que é a quebra daquele núcleo atômico. Dentro do reator nuclear, então nós temos o reator, certo? Centenas de varetas contendo material radioativo são fissionadas, certo? São quebradas, né? Nós temos a liberação aí de energia através da quebra desses núcleos que estão nesse material radioativo que estão lá nessas varetinhas, certo? E esse processo vai fazer com que aconteça ali uma liberação de calor muito grande. Este calor irá aquecer a água totalmente pura, então tem ali uma quantidade de água totalmente pura, certo? Que fica dentro do reator. Ela pode chegar até a 1.500 graus Celsius. Essa água vai chegar ali dentro do reator a 1.500 graus Celsius. E uma pressão de 157 atms, atmosferas. Tá ok? Só para ter ideia, aqui no nível do mar, onde a gente se sente confortável, nós estamos na pressão de 1 atm. Ok? Lá é 157 atms, ou seja, uma pressão muito grande. Essa água quente irá seguir por tubos, ok? Até o vaporizador. Então ela sai aqui do nosso reator, vai para o vaporizador, certo? Depois volta ao reator, completando o ciclo primário, certo? Então ela vai fazer esse processo. Ela vai para o vaporizador e retorna para o reator, certo? Então vai ficar aí nesse processo, tá ok? No vaporizador, nós temos vaporizador, uma quantidade de água será fervida, certo? Pelo calor dos tubos, certo? Onde passam água extremamente quente, né? Que vem do reator. Então o reator ele aquece uma quantidade de água, certo? A 1.500 graus Celsius, né? E uma pressão muito grande. Essa água passa pelo tubo, aquecendo todo aquele tubo, né? Pelos processos de troca de calor, né? Esses tubos lá dentro do vaporizador. E esses tubos que se aquecem dentro do vaporizador também irá, né? Ele também irá ali aquecer uma outra quantidade de água, vai ferver uma outra quantidade de água, certo? O vapor gerado sairá por canos, então aquela água não é água que está dentro do reator, é água que está ali no vaporizador, ela vai ser aquecida, ela vai ferver, vai se transformar em vapor, certo? Então esse vapor ele sairá por canos, certo? Então ele vai sair por canos, onde ficam localizadas as turbinas, certo? E o gerador elétrico. Então o vapor ele vai passar pelas turbinas e pelo gerador elétrico, tá ok? O vapor da água pode girar as pás das turbinas, tá certo? Isso a grandes velocidades, que é o que a gente precisa, produzindo corrente elétrica. Então o vapor de água, certo? Ele vai passar pela turbina, né? E vai passar pelas pás e vai fazer com que aquela pá ela gire, certo? E isso vai fazer a produção de energia elétrica. Tá ok? É igual à hidrelétrica. Na hidrelétrica é a água que faz esse processo. Aqui não, vai ser o vapor de água pelo aquecimento. Tá certo? Depois que o vapor executa a sua função, ele segue para o condensador, ou seja, o vapor de água ele vai se resfriar justamente para poder ficar dentro do ciclo, tá certo? Onde ele vai passar novamente pelo processo. Certo? Já depois disso, lá no, né, para que o condensador transforme o vapor de água do circuito secundário que nós falamos, né, em água, é necessário que ele seja abastecido por água fria. Então ele já está superaquecido. Então ele precisa da água fria para poder se resfriar.
Tá certo? Essa água fria pode vir de rios ou lagos próximos. Percebam o seguinte, as usinas nucleares elas geralmente ficam perto de rios ou do mar, porque é utilizada aquela água ali justamente para esse resfriamento, certo? Então, ao passar pelo condensador, esta água, né, fica quente novamente, necessitando ser resfriada pelas torres de resfriamento, tá certo? Então, esse é o circuito terciário, tá ok? Então, essas são as usinas nucleares, tá ok? Então, com essa informação, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.